Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Aislan Sena Estival, eu sou enfermeiro. Hoje eu estou conselheiro, do conselho nessa gestão. Eu tenho especialização em enfermagem do trabalho. Eu atuo na área dentro de uma empresa, que a gente atua diretamente com a saúde do trabalhador. Eu tenho uma especialização em UTI também, e tenho mestrado em Ciências Ambientais e Saúde. Também sou professor, trabalho hoje na Faculdade Fazan, na disciplina de Saúde Mental. Então, juntamente com a saúde do trabalhador e saúde mental, a gente criou essa oportunidade agora de estar falando para vocês junto ao conselho, que a gente estava denominando a Semana da Enfermagem. Então, eu propus esse tema que eu acho que ele é muito pertinente hoje no nosso dia, no dia a dia que a gente está tendo. A enfermagem hoje, cada dia que passa, está ficando doente. E eu creio que isso é um papel muito importante de nós hoje, visualizarmos a saúde dos nossos colegas. E é importante que todos os colegas possam estar bem de saúde para que a gente possa estar atuando corretamente e cuidando dos nossos pacientes como deveria ser. Então, que vocês acompanhem aí nas redes sociais do Conselho a nossa semana de enfermagem, com muitos temas, muitas orientações para vocês e que vocês venham participar com a gente nessa semana. Olá pessoal, então vamos dar início aqui à nossa aula, que a gente vai falar um pouquinho sobre o profissional de enfermagem e a síndrome de Burnout. Como a gente sabe, a enfermagem ela é muito ampla, A gente vê que a enfermagem tem uma formação bem generalizada, ela atua em várias áreas, então por isso a gente tem um papel muito importante, que é o cuidar do outro, zelando pela saúde do paciente com o acolhimento e a humanização. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho da função da enfermagem como um todo, Assim, a gente não vai ficar muito preso a essas questões muito irrelevantes, a gente vai tentar passar alguma coisa justamente tendo essa visão da enfermagem. A enfermagem hoje ela é muito ampla, ela é muito grande, e por isso que a gente vê que muitos colegas, como o tema a gente já viu, muitos colegas acabam adoecendo. Então a gente vai ver que isso não é de hoje, Como o Florence já falou, que a enfermagem é uma arte, então a partir desse momento a gente visualiza a enfermagem como uma arte, e para realizá-la como arte requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso quanto uma obra de qualquer pintor ou escultor. Então, pois o que é tratar da tela, morta ou do frio mármore, comparado ao tratar do corpo vivo, o templo do Espírito de Deus. É uma das artes. Pode-se dizer a mais bela das artes. Então eu acredito que o papel que nós fazemos enquanto enfermeiros, enquanto técnicos, auxiliares de enfermagem, ele é muito amplo. A gente tem que cuidar e muitas das vezes a gente acaba esquecendo de nós mesmos. Então por isso que hoje a gente vai falar de algumas dificuldades que a enfermagem vem encontrando, por conta, por exemplo, da pandemia que vem. Não só por conta da pandemia, mas a gente sabe que a enfermagem ela já vem travando já há muito tempo essa problemática, essa dificuldade que nós estamos tendo para atender os nossos pacientes com qualidade. Então, o cenário da enfermagem mudou drasticamente com essa pandemia. Os profissionais de saúde também são acometidos por doenças, especialmente a equipe de enfermagem. Hoje a gente vê muitos colegas doentes e muitos deles estão trabalhando doente, independente da patologia. Então a equipe de enfermagem, o enfermeiro auxiliar e técnicos de enfermagem estão na linha de frente de atendimento, ajudando, acolhendo e cuidando da camada da população. Mas como ficam as condições de saúde mental destes profissionais? Então, hoje a gente consegue visualizar que a equipe está doente. Então, em qualquer hospital que a gente chegar hoje, unidade de saúde, unidade básica de saúde, a gente consegue visualizar a equipe doente, porque muitas das vezes a gente preocupa em cuidar do paciente e a gente acaba esquecendo de nós mesmos. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, justamente para a gente começar a fazer um autocuidado,
cuidar de nós mesmos, né? Então, aqui a gente tem alguns dados, né, que o problema da síndrome de Burnout, ela veio ser escrita primeiramente em 1974, nos Estados Unidos, pelo pesquisador Friedenberg, né, a partir da observação de desgaste no humor e na motivação de profissionais de saúde com os quais trabalhava. Então, a síndrome de Burnout caracteriza-se por 3 fatores: exaustão emocional, despersonalização, que é o distanciamento emocional no trabalho, baixa realização pessoal, baixa autoestima e sentimento de insegurança no ambiente de trabalho. Então, a partir daqui, a gente já começa a ter um traçado de ideia de que a gente começa a perceber, muitas das vezes, o colega que está trabalhando e muitas das vezes a gente não observa nós mesmos. Então, a gente está trabalhando em 2, 3 empregos, tendo 2, 3 jornadas, e a gente não percebe que a gente começa a ter uma exaustão emocional, por exemplo. Então, a síndrome de Burnout, né, é o estado físico, emocional e mental de exaustão extrema, resultado do acúmulo excessivo em situações de trabalho que são emocionalmente exigente ou estressante, que demandam muita competitividade ou responsabilidade, especialmente nas áreas da educação e saúde. A gente pode observar que hoje, tanto os enfermeiros quanto os profissionais que trabalham diretamente com pessoas estão adoecendo, né? A gente percebe muito isso hoje. Nós, os professores, os policiais militares, né, que estão hoje trabalhando de uma forma diferente do que a gente trabalhava antes da pandemia. Então, hoje a gente observa que a síndrome de Burnout é considerada a síndrome da enfermagem. A saúde mental hoje ela é deixada de lado de uma forma muito ampla por nós profissionais. Nós mesmos acabamos deixando de lado. Porque quando a gente escuta assim, nossa, um colega está de licença porque ele está fazendo um acompanhamento psiquiátrico. Então, o primeiro pensamento é, nossa, é doido, né? A gente não usa mais esse tipo de nomenclatura porque é pejorativo. Então, a enfermagem, ela mesma acaba fazendo bullying com o próprio colega de trabalho. E muitas das vezes a gente não percebe que o colega está doente. A saúde mental a gente não consegue visualizar com uma maior facilidade, igual a gente tem de uma outra patologia que a gente visualiza. Olha, um raio-x, né, um exame de sangue, a gente consegue estar visualizando isso. Na saúde mental a gente não consegue. Por isso que a enfermagem está doente. Então a gente está propondo essa abertura de conhecimento para vocês, é que vocês entendam que muitas das vezes lá na escola, na faculdade, que a gente vai fazer o curso, a gente acaba não estudando corretamente saúde mental. E aí é onde a gente vai estar trabalhando e não acompanhando corretamente o colega de trabalho ou nós mesmos. Então, a síndrome de Burnout, de acordo com a International Stress Management Association, o Brasil é o segundo país com o maior número de pessoas afetadas pela síndrome de Burnout. Além disso, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, o Brasil também é o país com maior taxa de pessoas que sofrem com ansiedade e o quinto em casos de depressão. Então, como eu falei para vocês, a saúde mental ela é deixada de lado. E muitas das vezes o nosso colega está depressivo, né? Ele está muito angustiado, excesso de trabalho, estresse, e que isso tudo vai acabar provocando a síndrome de Burnout. E se a gente não ficar atento, porque muitas das vezes quem está doente não percebe que está doente, né? Deixa o trabalho falar por si só, quem tem que estar observando muitas das vezes é o colega que está trabalhando. E a enfermagem às vezes está numa correria doida, né? Muitos pacientes, então às vezes a gente está com déficit de funcionários e com isso a gente agrava ainda mais o quadro da saúde mental de todo mundo, porque o colega ele não vai conseguir trabalhar corretamente e com isso quem vai ficar sobrecarregado muitas das vezes é você. E aí a gente não percebe que está fazendo o serviço do outro porque ele está doente e quando a gente vai perceber toda a equipe está doente, então o hospital inteiro vai estar doente, ou a unidade toda vai estar doente, porque um vai deixando de fazer o que é dele, e infelizmente a gente acaba só descobrindo quando
estoura um caso. Então, é aquele que alguém surta, e aí a gente quer justamente passar essa visão para que a gente não chegue nesse limite de alguém estar surtando. Então, segundo as leis de auxílio do trabalho do brasileiro, a síndrome de Burnout se classifica de acordo com a classificação de doenças CID-10 como Z73 dígito 0, porque torna o indivíduo incapaz de trabalhar e gerar inúmeros custos e prejuízos a quem é acometido e à sociedade. Quando a gente vê que existem leis que já amparam os indivíduos, né? A gente já vê que o Ministério da Saúde, desde 1999, reconhece a síndrome como uma doença de trabalho, então a gente percebe que é uma doença do trabalhador, a gente consegue perceber que muitas vezes os nossos trabalhadores não têm dados suficientes do que está acontecendo, né? Eu não coloquei aqui no slide, mas eu recebi um e-mail hoje do Sereste informando que só no ano de 2020 e 2021 foram 38 casos que foram notificados só aqui em Goiás. Então, fora aqueles que a gente não visualiza, fora esses padrões, que muitas vezes as pessoas acabam não sendo notificadas, né? Então, a gente tem muitas subnotificações também por essas questões. Muitos ficam com medo de perder o emprego, mas por conta da lei, hoje o indivíduo ele está amparado. Então, o que eu faço? O que eu deixo de fazer nesses períodos, né? Então, você primeiramente tem que buscar ajuda médica, psicológica, né, do psiquiatra, e depois ver essas questões, tá? Essa questão burocrática, depois que eu tiver com o laudo, com tudo direitinho, eu vou comunicar meu RH, e aí vou informar que eu preciso do afastamento, tá certo? Muita gente tem medo de perder o emprego e aí continua trabalhando doente. Só que a gente tem que perceber que a doença vai causar tanto transtorno para você por conta do seu trabalho, e a gente vai falar isso mais para frente, vocês vão perceber que vocês não vão conseguir trabalhar de maneira alguma. Então, vai acabar adoecendo vocês e quem está em torno de vocês. Então, as leis brasileiras de auxílio ao trabalhador já contemplam essa síndrome. Então, no decreto número 3048 de 99, de 6 de maio de 96, que dispõe sobre a regulamentação da Previdência Social, anexo 2, que trata dos agentes patogênicos causadores de doenças profissionais, conforme previsto no artigo 20 da Lei nº 8.213 de 91, ao se referir aos transtornos mentais e do comportamento relacionados ao trabalho. Então, a síndrome de Burnout, ela já é considerada a síndrome do esgotamento profissional. Então, muita gente tem dúvidas e sempre pergunta, né? Qual que é a diferença entre estresse e burnout? Né? Então, o estresse não tem necessariamente origem no trabalho e demanda medidas mais simples. Então, o estresse tem geralmente um caráter agudo, transitório e não necessariamente negativo. Então, o burnout tem a origem no trabalho e demanda medidas mais complexas, intervenções multidisciplinares. E, portanto, um estado prolongado de estresse ocupacional e ocorre pelas cronificações destes, quando os métodos de enfrentamento falharam ou foram insuficientes para superar as etapas do estresse. Então, o estresse do dia a dia, né, que a gente tem durante o trabalho, muitas das vezes não vai levar a ter a síndrome, mas com o tempo, se a gente não prestar atenção nas nossas atitudes, tiver uma boa higiene mental, a gente acaba passando de nível. Da mesma forma, sempre pergunta qual que é a diferença de depressão e burnout, né? Então, que ambas têm em comum? Então, disforia e desânimo, mudança no estado de humor e do ânimo da pessoa. O diagnóstico diferencial ele revela, né? Transtorno depressivo implica uma maior submissão da pessoa à letargia, perca temporária da sensibilidade e dos movimentos e a prevalência dos sentimentos de culpa e derrota. Então, o resultado, rotina comprometida, levando a pessoa, muitas das vezes, a interromper
o curso de suas atividades. No burnout, as pessoas apresentam sentimento de desapontamento e tristeza, sendo que a pessoa identifica o trabalho como desencadeante deste processo. Então, o resultado, mesmo apresentando grande sofrimento, a pessoa nem sempre se afasta do trabalho. Então, muitas das vezes, a gente vai perceber que a pessoa está doente e está trabalhando. Tem muito medo de perder o emprego, mas aí a gente tem que começar a pensar em nós também, porque o emprego, ele fica, a sua saúde não. Então é muito importante a gente estar atento a isso, porque senão você vai ficar doente e depois você não vai conseguir voltar a trabalhar. Então é preferível você dar uma parada antes, tratar, para depois voltar ao trabalho. Aqui a gente tem dentro da síndrome de Burnout as questões emocionais. Então a gente vê que a pessoa fica mais agressiva, mais ansiosa, baixa autoestima, esgotamento, fracasso, impotência, lapsos de memória, mudança brusca de humor, pessimismo, sensação de esgotamento físico e emocional e avaliação negativa do desempenho profissional. Então, aqui são algumas das características que a gente percebe no profissional. Aqui a gente já tem as manifestações físicas: cansaço, crise de asma, distúrbio gastrointestinais, dor de cabeça, dores musculares, enxaqueca, insônia, palpitação, pressão alta e sudorese. Então a gente vai começando a somar todas essas características emocionais e físicas e aí a gente vai tendo um somatório. E nesse somatório é onde a gente começa a ver a dificuldade do indivíduo estar trabalhando. E ainda a gente tem as alterações comportamentais: baixa tolerância à frustração, baixo rendimento pessoal, cinismo, a depressão, falta no trabalho, impaciência, ímpeto de abandonar o trabalho, impotência, incapacidade de concentração, maior consumo de café, álcool e remédios, sentimento de onipotência, comportamentos paranoicos, tentativas de suicídio, né, e agressividade. Então, eu quero fazer um adendo aqui e demonstrar que a gente percebe, quando a gente está nos plantões, o uso muito grande de café, refrigerantes à base de cola, né, guaraná, e tem gente que ainda consegue utilizar alguns remédios. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque aqui é onde a gente vai estar a um passo da gente se tornar uma pessoa com algum tipo de comportamento que vai levar a gente estar utilizando drogas, de qualquer tipo. Por quê? Muitas vezes você fala assim: vou sair do plantão, vou passar ali, vou tomar uma rapidinho para me chegar em casa e relaxar. Ou levar para casa e tomar em casa. Então é muito importante, porque nessas horas é que a gente começa a ter a abertura para esse tipo de problemática. E aí, além da gente ter um problema mais grave dentro da saúde mental, a gente vai ter também a questão das drogas. Então, muitos colegas, e hoje a gente já vê isso na prática, muitos colegas utilizando, e depois disso a gente vai para uma segunda etapa, que é a tentativa de autoextermínio. E nessas tentativas de autoextermínio é que a gente vê que o buraco está bem grande, né? Literalmente. Então é onde que a gente vai ver que o indivíduo está no fundo do poço. Na verdade, esse indivíduo ele não quer morrer, né? Ele está tentando demonstrar que ele está com um problema. E quando a gente vê o indivíduo tentando, porque ele já usou droga, ele tentou fugir do tratamento, não buscar ajuda, e aí é onde a gente vai ter sérios problemas futuros. Então, a gente já atendi, né, vários colegas com tentativa de autoextermínio. Então, é muito importante a gente estar atento, porque o paciente ele te dá indícios. É igual se a gente pegar um profissional de outra área, ele também vai mostrar esses sinais que a gente falou anteriormente. E é com esses sinais que a gente começa a abordar esse indivíduo para que ele tenha um auxílio. Então, quais são os profissionais que são afetados pela síndrome de Burnout? Né? Como é uma síndrome específica do trabalho, qualquer pessoa que exerça uma atividade trabalhista pode desenvolver a síndrome, mas ela afeta principalmente aqueles profissionais obrigados a manter contato próximo com os indivíduos e dos quais se espera uma atitude, no mínimo solidária, como a causa alheia.
alheia. E é o caso dos médicos, enfermeiros, psicólogos, professores, policiais, bombeiros civis e militares, né, entre outros profissionais que se enquadram dentro desses profissionais. Então, a síndrome de Burnout, né, nos profissionais da saúde, por mais contraditório que possa parecer, aquele que lida com a saúde e que, teoricamente, deveriam saber o caminho para se livrar dessa síndrome, também não estão livres disso. Isso ocorre por um motivo muito simples. Muitos movidos pela compaixão, a vontade de salvar vidas e a frustração de perdê-las, acaba fazendo com que desenvolvam a síndrome. Ou seja, o próprio ambiente hospitalar já é um foco propício para adquirir esse problema. Isso sem contar com as jornadas de trabalho atenuantes e as complicações precárias de diversos hospitais. Então, aqui é um dos pontos chaves que a gente tem dentro do nosso ambiente de trabalho. Então, quando a gente está na emergência, quando a gente está na UTI, a gente tende a ter um esforço muito maior para manter o paciente vivo. E a gente se esforça ao máximo. E muitas das vezes a gente sabe que a gente não vai conseguir manter esse paciente ali por um longo período, né? Às vezes até consegue, mas assim, sem que ele vá à morte. Mas, quando a gente percebe que isso está nos afetando, porque muitas das vezes a gente ainda ouve falar muito, né? Os médicos, os enfermeiros, eles não têm sensibilidade, eles são frios, né? Não, é porque a gente já está trabalhando tanto e a gente vivenciando isso o tempo inteiro que acaba que passa um pouco isso, né, dessa desumanização. Mas não é. É pelo hábito do trabalho, da rotina, mas os profissionais têm sentimentos. E esses sentimentos, quando não são trabalhados, é que a gente começa a ter problemas de saúde. Então, por isso que é importante o profissional fazer uma autoanálise e começar a perceber quais são as características que estão fazendo você trabalhar no seu dia a dia. Porque senão você sofre. Você vai chorar? Já chorei muito por conta de pacientes que já veio a falecer. Isso a gente, infelizmente, passa por essas situações. Choro junto com a mãe, junto com o pai, com a avó. Isso é normal. O sentimento do profissional, ele tem que ser demonstrado, né? Muitas das vezes a gente guarda para a gente e vai sofrer. Não quer demonstrar na frente? Não tem problema. Vai para um cantinho, chora. Isso faz bem, porque está demonstrando que você tem sentimentos. Muitas das vezes o profissional guarda aquilo, não demonstra o sentimento e aquela angústia vai aumentando. Começa a ficar o estresse do dia a dia junto com a depressão. E aí a gente vai acabar chegando na síndrome. Então, a síndrome de Burnout pode ser prevenida quanto aos agentes estressores no trabalho são identificados, modificados ou adaptados às necessidades do profissional. Quando se prioriza a tarefa mais importante no decorrer do dia, quando se estabelece laços pessoais e ou profissionais, dando-os importância quanto aos horários diários e não são sobrecarregados de tarefas, né, quando o profissional procura-se com a sua saúde e quando em momentos de descontração, assuntos relacionados ao trabalho não são mencionados. É muito característico, né? Agora não por conta da pandemia, mas a gente sentar numa roda com colegas e falar de enfermagem, né? O tempo inteiro. A gente chega no lugar e fala do hospital do que um trabalha, do que o outro, ou da área, né? Então é muito legal a gente não fazer esse tipo de comentário. Tratar de assuntos que não são pertinentes ao trabalho. Uma vez ou outra, entrar no assunto, a gente pode estar trabalhando isso. Mas o ideal é que quando a gente encontra profissionais de saúde, a gente não fique tocando nesses assuntos, porque senão você não desliga do seu local de trabalho, né? Então é importante a gente fazer uma higiene mental. Então, quando estiver ali numa roda de amigos, tomando um café, mude o foco do assunto, que isso vai ajudar o indivíduo. Então, o tratamento e os cuidados. Então, é importante para o profissional saber que ele não está só neste momento. O autocuidado é importante para preservar a sua saúde, além da boa alimentação, sono regular e tranquilo, exercício físico e relaxamento mental. O acompanhamento psicológico é necessário, pois é no processo terapêutico que o profissional tem chance de compreender suas aflições e aprender a lidar com elas. A gente tem um paradigma que
quando se fala que tem que ir no psicólogo, que tem que ir no psiquiatra, né, só quando é doido, né? Então a gente tem que quebrar esses tabus e o profissional de enfermagem, na minha concepção, deveria fazer, independente se ele está num quadro grave ou não, ter um acompanhamento psicológico, né? Você ir no seu psicólogo, conversar, porque é um autoconhecimento. Você começa a se conhecer, começa a se perceber, começa a ter uma visão de você que você não tinha antes. Então é muito importante a gente fazer esse acompanhamento psicológico antes da gente ficar doente. Porque a gente vai fazer o quê? A prevenção. Então é muito importante a gente fazer isso. Então é muito importante lembrar que o tratamento da síndrome de Burnout, como qualquer outro transtorno mental, é um processo que deve ser realizado com a união de esforços do psiquiatra ou do psicólogo e do paciente. Então, tomar as medidas corretamente, ir à psicoterapia e colocar em prática os novos métodos e fazer parte do tratamento é muito importante. Muitas das vezes a gente fala assim, nossa, eu amo, por exemplo, emergência. Eu vou trabalhar lá, mas está me causando um transtorno muito grande. É muito bom ir na terapia, porque eu vou ter uma visão e entender que naquele momento eu vou ter que dar uma mudada. Eu não posso ficar ali porque aquele ambiente está me causando um estresse excessivo, né? Está me deixando deprimido e vai me levar à síndrome. Então é importante eu perceber isso. Muitas vezes você troca de área por um tempo e depois que você passar por esse processo, entender junto com a psicoterapia, você pode retornar para aquele ambiente de trabalho, sem problema algum. E o que é mais importante é a colaboração do paciente, que ela é fundamental para o melhoramento desse indivíduo. Se eu não perceber que eu preciso de ajuda, não tem como eu fazer nada para me ajudar. E o papel mais importante, e a gente sabe disso, porque nós muitas vezes nos deparamos isso com os nossos pacientes, que é pegar o paciente e administrar a medicação e ele falar, não, eu não quero medicação, não quero tomar remédio. Então, se não tiver a colaboração do paciente, a gente acaba não tendo um tratamento eficaz. Então, é preciso sempre ficar atento aos sinais da síndrome. Não é difícil encontrar relatos de pessoas que precisam de atendimento médico de emergência devido à exaustão causada pelo esgotamento em virtude da síndrome. Por isso, observa-se no seu dia a dia e no desempenho de suas atividades profissionais. Ao notar o aparecimento de sinais ou atitudes que prejudiquem o seu rendimento e bem-estar, procure ajuda profissional para não chegar a este nível de exaustão, pois a recuperação pode ser mais dolorosa. Então, quando você atingir o nível, estiver na síndrome, para você sair é mais complicado. Então, por isso que eu falei, procure ajuda, já comece a perceber quem você é, como que você está, porque não tem nenhum tipo de ação melhor do que a prevenção para a saúde mental. Mudanças de hábitos, a gente mudar a forma que a gente tem de agir, de pensar, vai nos auxiliar e aí a gente vai conseguir ter uma ação bem melhor na nossa vida. E aqui, para a gente estar finalizando, eu trouxe também um textinho da Cora Coralina, que diz, recria tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e plante roseiras e faz doce. Recomeça. É muito importante a gente perceber que a gente precisa mudar. E isso é fato. Todo ser humano está aí. A gente vê que as mudanças ocorrem o tempo inteiro. E essas mudanças, elas têm que ocorrer a partir do momento em que nós percebermos que nós precisamos mudar. Então, dentro da saúde mental, a gente percebe isso, né? Que se eu não mudar a minha forma de agir, de pensar, de entender como que é a minha vida, não vou dar conta de cuidar do meu paciente. Então, aqui só a bibliografia para a gente estar finalizando a nossa aula. Fico à disposição, caso vocês queiram falarem comigo também. Posteriormente também eu vou deixar aí o contato para que vocês tiverem alguma dúvida, uma pergunta, a gente possa estar respondendo aí futuramente, tá bom? Obrigado a todos e até a próxima.